Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre a Lei de Improbidade Administrativa, aula número 4, tudo de acordo com o novo Código de Processo Civil, beleza? Olha só, a aula de hoje vai falar do processo de improbidade administrativa, é a parte final da Lei de Improbidade, mas é uma parte muito delicada, uma parte muito importante da lei, que fala justamente da apuração dos atos de improbidade administrativa, tanto no seu aspecto de procedimento administrativo, como processo judicial. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá então. Aspectos investigatórios e processuais da improbidade administrativa. Ficou chique, né? Aspectos investigatórios. Bacana, né? A improbidade administrativa pode ser apurada em esfera administrativa e esfera judicial. Nesse momento, a gente observa que o ato de improbidade administrativa ele pode ser investigado, apurado, analisado na esfera administrativa. A própria administração pode instaurar uma comissão para averiguar o que foi que aconteceu, o que o servidor aprontou, o que o particular aprontou em relação à administração. Mas isso é investigação administrativa no âmbito do próprio órgão que sofreu, por exemplo, um prejuízo. Ou no âmbito do órgão em onde está um servidor que se enriquece ilicitamente à custa da administração pública. Desculpa aí. A cabeça até engasgou agora. Então, olha só. Nessa situação, a gente verifica que administrativamente pode sim ser instaurada uma investigação, e a gente chama isso de sindicância ou PAD. Exatamente, sindicância ou PAD. Mas isso também pode ser apurado na esfera judicial, pela ação civil de improbidade administrativa. Né? E eu não posso deixar de falar, tenho que acabar me referindo, né? O inquérito policial. Apesar dos atos de improbidade administrativa serem atos de natureza civil, a gente sabe que um ato de improbidade administrativa pode configurar um crime. E quando isso acontecer, vai ser instaurado um inquérito policial para apurar o fato típico, o fato criminoso que aconteceu nas dependências do órgão, ou enfim, em razão da atividade de algum servidor. A lei prevê duas possibilidades. Olha só que interessante. Do procedimento administrativo, que seria a possibilidade de investigação administrativa. Artigo 14. O artigo 14 da Lei de Improbidade prevê que, administrativamente, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Eu, cabeça, cidadão, posso chegar num órgão público qualquer e representar o chefe do órgão dizendo, olha, existe um servidor aí desse órgão que está praticando ato de improbidade administrativa. Ele está se enriquecendo ilicitamente, ele está cobrando propina. Você, meu amigão, pode se dirigir ao Ministério Público e avisar o Ministério Público que um outro órgão da administração está praticando, servidores desse outro órgão da administração estão praticando atos de improbidade administrativa. Em qualquer das circunstâncias, tanto no órgão que eu fiz a reclamação, como no órgão que você foi lá reclamar para o Ministério Público, pode haver investigação, ou pelo MP, ou pela própria instituição. Na própria instituição nós temos a sindicância, o processo administrativo disciplinar, pelo MP. Pelo MP a gente vai conhecer a notícia de fato, o procedimento preparatório e o inquérito civil público, que é o mais conhecido. Né? Cada um deles tem um momento para ser usado, cada um deles tem um objeto a ser tratado por ali. Mas, de forma geral, todos têm o mesmo objetivo, apurar e investigar irregularidades na administração. E quando se tratar de irregularidade que seja improbidade administrativa, eles têm um objetivo comum, apurar atos de improbidade administrativa. Tá? Vamos para frente. A representação que você podemos fazer, que qualquer pessoa pode fazer, é desnecessária a presença de advogado, pode ser verbal, pode ser pela internet, pode ser por escrito, pode ser pelo correio, você faz lá na sua casa e manda pelo correio, sem problema nenhum. E olha só, a representação será escrita ou reduzida a termo ou assinada.
O KBC falou que pode ser escrito ou verbal. Sim, pode ser verbal. Você vai lá e fala para um servidor que vai redigir o que você estiver falando. Por isso que ela pode ser verbal. Né? Ou você prefere escrever, você escreveu tudinho, só entregou na mão do servidor. Admite as duas possibilidades, as duas formas. Né? Conterá a qualificação do representante, seu nome, estado civil, idade, RG, CPF, domicílio e tudo mais. Conterá ainda informações sobre o fato. O que eu estou contando? Qual é o objeto? Que história é essa? Ah, fulano de tal, no dia tal, exigiu tal situação para que isso acontecesse. Esse é o fato. Eu dei o nome da pessoa, eu disse o dia que aconteceu, eu disse qual foi a exigência ilegal que ele quis me cobrar e mais. Eu disse ainda que se eu não pagasse, aconteceria tal coisa. Né? Eu dei em detalhes o que foi que aconteceu. Indicação da autoria e das provas que tenha conhecimento. Olha, quem praticou o ato foi fulano de tal. Ele é chefe do setor de publicações. Quer uma prova? Eu gravei a conversa. Tá aqui, ó, esse áudio aqui, escute. Legal, né? Então, com isso, você consegue municiar o órgão que vai investigar ou o Ministério Público. E essas informações poderão depois ser observadas pela Polícia Federal, inclusive, ou pela Polícia Civil, se for uma questão estadual ou municipal, ou ainda pela Polícia do Distrito Federal. Né? Esses aqui são elementos mínimos para proceder à instauração de um auto extrajudicial tendente a investigar o ato de improbidade. Por que mínimos? Porque eu posso oferecer mais informação, eu posso oferecer mais detalhes, eu posso oferecer outros elementos de convicção, outros elementos de convencimento que não sejam esses. Mas o fato é que esses têm que estar presentes. Né? Lá no Ministério Público Federal a gente recebe reclamação de todo tipo. Sabe? Tem algumas que vêm dizendo, no dia tal, no horário tal, fulano de tal fez isso. Fulano de tal trabalha em tal órgão. Fulano de tal tem um acerto aí, uma negociata com Beltrano. E tem umas assim, Ministério Público, você tem que tomar providência em relação às ilegalidades acontecidas na Universidade Federal de Goiás. Ministério Público, você tem que tomar providências em relação às ilegalidades ocorridas na Universidade Federal de Goiás. Onde? Qual campus? Foi alguma faculdade? Foi na área administrativa? Que tipo de ilegalidade? É crime? Não é crime? Do que nós estamos falando? Quem praticou? Quando? Né? Tudo isso eu preciso, porque como é que eu vou investigar ilegalidades? Uma universidade federal deve ter um universo de coisas erradas, como tem em todo órgão público. Nada é perfeito nesse país, eu não estou preocupado, vai ofender a instituição. Não, existem erros em todas as instituições, públicas ou privadas. Alguns erros são de caráter criminal, outros erros são de caráter meramente administrativos e outros erros são baseados na questão de falta de educação apenas. Né? Mas e aí, o que eu vou investigar nesse universo de coisa? Nada é perfeito. Pelo menos nessa vida, né? Talvez em outra, lá no Olimpo, lá no céu, ao lado de Deus, a perfeição exista. Mas aqui, no Brasil, não tem perfeição, ainda não, né? Então, eu preciso de informações mínimas para poder para poder pelo menos iniciar um trabalho, por onde eu começo. Porque se eu for investigar todo tipo de ilegalidade numa universidade federal, como a Universidade Federal de Goiás, eu vou precisar de um Ministério Público Federal só para a UFG. Sim, porque eu vou ter que analisar toda a estrutura dela, todos os cursos, todos os servidores para descobrir se alguém fez alguma ilegalidade. E saber se essa ilegalidade vale a pena investigar ou não, porque tem o princípio da insignificância nessa história toda. Né? Agora, se eu não der esses elementos mínimos, se eu deixar uma coisa vaga, como é que faz? A lei diz o seguinte, que a administração pode chamar a pessoa de volta e falar, complemente. Algumas pessoas são mais rigorosas e falam, não, arquiva isso aí, porque já que não está falando coisa com coisa, eu não vou gastar o tempo, né? Mas como no Brasil nós temos diferenças intelectuais, diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças de comunicação com as pessoas, é importante chamar o representante e falar, olha,
preciso que você me diga isso, isso e isso. Você tem como? A pessoa muitas vezes tem a informação pronta, na ponta da língua, ela só não sabia se expressar. Talvez a pessoa não tenha noção do que ela fez, né? Então, por isso que se fala o seguinte: ausentes esses elementos, deverá o representante ser chamado para emendá-los. Falou, ó, vem cá, volta aqui, vamos resolver isso melhor. Me diz aí quem é, quem deixa de ser, para que a gente possa tomar uma providência melhor. Em caso de não atendimento à emenda, aí sim, olha só, a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades mínimas. Eu estou ainda na fase administrativa, eu estou tentando instaurar um procedimento administrativo para investigar um ato de improbidade administrativa, mas eu preciso de elementos mínimos, eu preciso de uma informação mínima para poder agir. Sem ela não vai rolar. Né? Mesmo rejeitada a representação, não há impedimento para sua renovação perante o Ministério Público. Olha o que fala o artigo 22 da Lei de Improbidade. O Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 da Lei de Improbidade, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, olha só. O que acontece nessa história toda? Deixa o cabeça abrir uma tela branca aqui. É feita uma reclamação, ok? Que também pode receber o nome de representação, tá? Um nome ou outro. Beleza. E eu faço isso no órgão onde ocorreu a improbidade. Beleza? Eu fiz a reclamação ou representação justamente no órgão onde a improbidade está acontecendo. E aí o órgão simplesmente rejeitou a minha representação. Rejeição. Ok? E aí arquivou. Arquivou. Está rejeitado, foi arquivado. Eu posso pegar essa mesma representação, posso pegar essa mesma reclamação ou representação e levar ao Ministério Público. E o Ministério Público fará uma nova análise. Uma nova análise. E nessa nova análise, o MP pode determinar a instauração. Inclusive, pode determinar a instauração em relação ao órgão que rejeitou a sua representação. Por quê? Porque o Ministério Público tem um poder chamado poder de requisição. Requisição não é pedido, requisição é ordem. Eu falo e você faz, eu mando, você obedece. O MP tem esse poder. Os magistrados também têm esse poder. Né? Então, mesmo que a sua representação, a sua reclamação seja rejeitada no órgão competente, você ainda pode pegar essa insatisfação sua e apresentar no Ministério Público. Isso é recurso? Não, não é recurso. Isso é uma nova tentativa. É uma outra tentativa de ver a investigação acontecer. E aí você pode se utilizar do Ministério Público. Bate lá na porta. Toc, 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 toc. MP, olha só, eu fiz uma representação desse jeito. Essa representação aconteceu isso. Tem como você tomar alguma providência? Aí o membro do Ministério Público vai analisar no exercício da sua independência funcional e vai dizer, beleza, vamos analisar sim, o que você está falando é muito grave, existe razão para uma investigação, e vamos atrás, e faz a investigação. O próprio MP pode instaurar uma investigação no órgão, num procedimento administrativo, ou um inquérito civil público, ou ele determina que o órgão onde a improbidade aconteceu é que tome providências, tá? Então, nesse momento, a lei de improbidade ela é muito tranquila quanto ao fato de uma rejeição. Por que isso pode acontecer, né? Mas o órgão rejeitou, por que o outro órgão vai se meter no meio? Porque essa norma aqui, ela tutela o interesse público. Ela tutela o patrimônio da administração pública. Então, muitas vezes, o próprio órgão está comprometido com a maracutaia, com a improbidade, ele não vai querer investigar.
Outro órgão vem e dá conta do recado, né? Ó, o Ministério Público de ofício, não precisa nem reclamar, a requerimento da autoridade ou ainda mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 da Lei de Improbidade, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo, né? Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinar a imediata apuração dos fatos. Então, olha só, digamos que você fez a representação, aí a autoridade recebe a sua representação e fala, nossa, isso é grave, vamos investigar. E aí ela toma providências, ela vai montar uma comissão, ela vai determinar que seja instaurado um procedimento administrativo, e aí administrativamente é que vamos correr atrás do que está sendo relatado ali, digamos assim, né? Caso a investigação esteja dirigida em face de servidores públicos civis federais, o procedimento observará as regras previstas nos artigos 148 a 182 da 8.112. Olha que bacana. Se a reclamação sobre a improbidade administrativa envolver servidores públicos federais, será fundamental observar a Lei 8.112 e verificar lá as proibições dos servidores públicos federais, e ainda o processo administrativo lá da 8.112. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. A 8.112 tem esse procedimento lá, que é uma sindicância, um processo administrativo disciplinar. A sindicância vai ser instaurada para verificar uma punição, por exemplo, de advertência ou de suspensão até 30 dias. Se a punição ultrapassar a advertência e a suspensão até 30 dias, aí eu tenho que instaurar um processo administrativo disciplinar para suspender o servidor por mais de 30 dias, para demitir, para cassar a aposentadoria ou para cassar a disponibilidade. Então, a Lei 8.112, o Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União, trata já desse procedimento investigatório. Digamos que não envolva aí servidores públicos federais. Tudo bem. Vai instaurar esse procedimento com base em quê? Bom, ele pode ser instaurado com base em alguma regra do próprio órgão, ou pode ser instaurado com base nas regras que regulam os procedimentos administrativos investigatórios do Ministério Público. Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Existem resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que dizem como deve funcionar esse tipo de trabalho investigatório. No processo disciplinar pode ser uma sindicância ou um PAD, como a gente acabou de ver, né? Belezinha? Sussa, tranquilos. Caso a investigação seja dirigida a servidores públicos militares, a investigação seguirá os respectivos regulamentos militares, tendo em vista o fato de que eles estão sujeitos a uma outra categoria de servidores públicos, sujeitos a um outro regime jurídico, né? Achei a palavra, um outro regime jurídico, que é o regime jurídico dos servidores públicos militares. Determinada pela autoridade competente, a instauração administrativa de investigação será nomeada a comissão para dar início aos trabalhos. Esse é o papel da autoridade, tomar conhecimento dos fatos e observar o seguinte: vamos instaurar uma comissão para apurar. Essa comissão é que vai fazer todo o trabalho investigatório, vai ouvir as partes, vai redigir um relatório, vai emitir uma sugestão e depois a autoridade vai dizer, beleza, concordo com o relatório de vocês, não concordo, não é isso não, vocês não investigaram direito, ou então eu quero beneficiar o meu amigo e não vou acatar o seu relatório, né? A comissão processante dará conhecimento ao MP, ao TCU, ao TCE e aos conselhos de conta, conforme o caso, de existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Isso está no artigo 15 da Lei 8429. Um dos primeiros atos que a comissão vai tomar é mandar um ofíciozinho para o Ministério Público dizendo, olha MP, nós instauramos um procedimento administrativo aqui para investigar a possibilidade de uma prática de ato administrativo do servidor X. Me parece que o servidor X ainda estava envolvido com os particulares Y e Z. Beleza? Só para você tomar conhecimento. Se você quiser fazer alguma coisa por aí, fica à vontade. TCU, olha só, estou fazendo isso. TCE,
de repente é uma situação de Estado, estou fazendo isso aqui. E assim vai. O fato é que a comissão dará, não é uma opção, olha só, dará conhecimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 10 mensalidades de R$ 25,00, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Ah, olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Ó, meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau! Clique, claque.